amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional nas áreas de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o nosso programa nas principais plataformas de podcast da atualidade. Estamos em todas elas, basta você buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. E também estamos no YouTube. Nosso conteúdo, além do formato em áudio, fica também disponível no formato em vídeo. Portanto, se você prefere consumir esse conteúdo assistindo o episódio em vídeo, fica tudo disponível no nosso canal no YouTube. Quem quer continuar no formato tradicional, o formato áudio, que é inclusive o que eu prefiro, eu só ouço podcast no formato áudio, tá lá nas principais plataformas de podcast da atualidade, você vai nos encontrar. E hoje, mais uma vez, estamos na série Dilemas da Inovação. Esse é o quarto episódio da série Dilemas da Inovação dessa temporada 2025. A gente já trabalhou com o tema inovação, com esse mesmo nome, Dilemas da Inovação, em temporadas passadas, mas a cada episódio da série Dilemas da Inovação a gente está trazendo uma questão nova, um conceito novo ou uma reflexão nova a respeito dos desafios que as empresas e profissionais têm para inovar, para entregar maior valor e gerar soluções diferenciadas no seu dia a dia. Hoje a grande questão é: onde é que uma empresa pode inovar? Se a gente olhar para o conceito da inovação, você não tem determinado ali aonde vai ser essa inovação, em que aspecto do produto ou do serviço ou da estrutura organizacional como um todo a inovação acontece. Simplesmente a gente pensa em melhorias que geram uma entrega de valor superior. E isso foi um dos pontos que a gente tratou com mais profundidade no primeiro episódio dessa série, da temporada 2025, falando, olha, a inovação pode ser pela perspectiva de uma maior capacidade de entrega. Eu posso considerar inovação se eu tenho uma nova tecnologia, ou então se eu tenho uma solução para problemas que antes não estavam tão bem solucionados assim, ou se eu tenho uma nova aplicação para alguma ferramenta ou alguma mecânica, alguma metodologia que eu tenho hoje. Mas isso pode se aplicar em inúmeros momentos dentro da empresa. Na prática, onde é que a gente costuma pensar inovação? E aí, eu vou trabalhar aqui os 4 pilares principais onde você pode aplicar a inovação olhando para um negócio. Normalmente, quando a gente pensa na estrutura organizacional, e se eu quero transformar aquela estrutura organizacional por meio da inovação, os 4 caminhos principais que você teria seria a inovação na perspectiva da oferta, que também vocês vão encontrar por aí como inovação no produto. Você teria a possibilidade de inovar a nível de processos, portanto, inovação em processos. Você teria a possibilidade de inovar pela perspectiva do posicionamento de marketing, e você poderia inovar também a nível de modelo de negócios. E aí a gente vai explicar no episódio de hoje, o nosso objetivo é esse, explicar um pouquinho cada um desses 4 campos de atuação e de aplicação da inovação, e onde normalmente as pessoas costumam pensar mais em inovação e onde elas costumam pensar menos e de repente acabam deixando passar ali boas oportunidades. Bom, o primeiro campo de aplicação da inovação é a inovação na oferta, ou seja, a inovação na proposta de valor, que vocês vão encontrar por aí nos livros e nos artigos, né, como inovação em produto. Por que esse acaba sendo o primeiro campo de aplicação da inovação? E também o mais óbvio. Porque normalmente é onde primeiro você pensa. Se eu tenho que gerar propostas de valor superiores, a primeira opção que você tem é o quê?
a inovação diretamente na oferta, naquilo que você, enquanto empresa ou enquanto profissional, entrega para um determinado mercado, e você gerar inovação ali, ou gerar melhorias, aperfeiçoamentos que permitam aquela oferta ser mais inovadora que as ofertas dos demais concorrentes que estão atuando naquele mercado. Então, quando você pensa em inovação a nível da oferta, você está pensando ali em todos os aspectos, em todas as dimensões daquela oferta, e depois a gente pode ter um episódio para tratar especificamente sobre isso, mas a gente já tratou desse tema em outros episódios aqui, mais antigos do canal, que é o quê? Eu trabalhar nos aspectos funcionais do produto, eu trabalhar na dimensão técnica, ou seja, aquela que gera performance para um determinado produto, ou trabalhar mais a nível subjetivo, nas dimensões emocionais de um produto. De todo modo, eu estou trabalhando na oferta para aperfeiçoar aquela oferta, fazer com que ela seja capaz de entregar maior valor para o público. Então, esse é o primeiro caminho da inovação, e é justamente onde as pessoas vão pensar numa primeira abordagem sobre inovação. Você provavelmente vai tentar olhar para o produto. Olha, o que eu vendo aqui? O que a gente entrega no final das contas? E por que as pessoas compram o que compram da gente? Por que elas pagam por esse produto ou por esse serviço? O que elas enxergam de benefício? Isso é também um ponto que eu pretendo explorar num próximo episódio, que é assim, o foco e a percepção correta do que é valor para o consumidor e o quanto isso é importante para o processo de inovação. Mas depois, como eu disse, a gente vai ter um episódio para tratar especificamente sobre isso. Mas a partir do momento que eu penso a minha oferta e penso nas características e nos fatores que fazem com que aquela oferta já seja mais aceita, ou então que possam fazer com que ela seja mais aceita no futuro, eu estou pensando na inovação a nível de produto, ou seja, a nível de oferta, né? Produto ou serviço. Portanto, o que eu tenho aqui, o que eu posso fazer para engrandecer essa entrega e aí fazer com que essa oferta, esse produto ou esse serviço seja mais aceito do que as ofertas dos meus concorrentes. Eu digo que isso é o óbvio porque você deveria pensar sempre na melhoria de produto. A gente já viu, inclusive no episódio passado, foi o tópico principal, que muitas vezes a empresa tenta melhorar o produto, mas por uma visão distorcida. Ela, na verdade, tenta melhorar a margem do produto mexendo na estrutura de custos. E a gente já viu o tipo de miopia que isso gera e o tipo de dificuldade que isso pode gerar também no futuro. Inclusive entrando num círculo vicioso ali, onde a única saída vai ser tentar cada vez mais baixar preço e não melhorar a qualidade. Também tem um episódio antigo que eu já citei aqui nessa série dessa temporada 2025, que é o episódio que fala sobre competição para cima e competição para baixo, né? Por que você entrar nesse ciclo, você vai estar só reforçando essa competição para baixo, ou seja, reforçando um processo de destruição de valor e de comoditização da oferta. Mas além do aspecto do produto, você tem também a possibilidade de inovar em outras esferas. Uma das áreas onde eu talvez mais tenha oportunidades e que essas oportunidades sejam mal exploradas é no campo de processos. Eu posso inovar em processos. Isso tem tudo a ver, inclusive, com a ideia de otimizar né, e melhorar ali a estrutura de custos, mas não só isso, porque vejam, de novo, né? Se eu penso na aplicação da tecnologia ou se eu penso nas mudanças de processos única e exclusivamente para economizar, eu não estou pensando no maior valor que vai ser entregue lá na frente. É claro que se eu consigo ter uma nova mecânica, uma nova metodologia ou talvez uma nova tecnologia que me permite entregar a mesma proposta de valor com o mesmo nível de qualidade, com a mesma agilidade e eficiência na entrega, e ainda assim eu estou reduzindo custos e eu estou com uma margem bem maior, isso é ótimo, né? É o melhor dos mundos, é o mundo ideal. Na prática é simples de se fazer? Não. Na maioria das vezes você reduz custos, reduz essa estrutura, aumenta a margem, mas isso tem um contraponto. Você tem um reflexo disso na qualidade e na tua própria performance na hora de realizar a entrega.
Portanto, o camarada mexe em custos, mas ele acaba mexendo na qualidade também, e isso em algum ponto chega como qualidade percebida, que vai ser inferior pela perspectiva do consumidor, obviamente. Quando eu falo inovação em processos, significa que eu estou repensando processos para ser capaz de entregar a mesma proposta de valor ou até uma proposta de valor superior e ainda assim com uma estrutura mais otimizada, com uma estrutura mais inteligente. Então, se você pensar, acho que um bom exemplo, que inclusive eu uso nas minhas aulas, quem já foi meu aluno na área de marketing de serviços ou em alguma disciplina sobre gestão da inovação, certamente já me ouviu falando sobre isso. Se você pegar aquele filme que conta a história do McDonald's, o Fome de Poder, e a cena que eles ficam numa quadra desenhando com giz no chão como seria a estrutura e a organização, a disposição dos espaços na cozinha do restaurante, ali eles estão buscando inovação em processos. Então eles buscam construir a cozinha, pensar a cozinha e o fluxo de trabalho ali de maneira a entregar o lanche ali da forma mais rápida possível. Mas naquele momento, pelo menos, né, aí tem que pegar o contexto histórico. Naquele momento, década de 50 ou década de 60, lá nos Estados Unidos, você tinha um grande mercado para essas redes, para essas lanchonetes de fast food, de lanches, mas você tinha uma qualidade da entrega duvidosa. Então os lanches demoravam, tinha muita fila, era muito tumultuado, acabavam sendo mais caros, e o McDonald's foi o primeiro a conseguir pensar uma produção, vamos dizer assim, em ritmo industrial ali, entre aspas, e aí o camarada conseguia entregar um bom lanche num tempo muito curto e a um custo muito reduzido. Portanto, naquele momento não era uma deterioração de valor, pelo contrário, era uma ampliação de valor. É claro, se você comparar com os dias atuais, hoje toda e qualquer lanchonete deveria, né, pelo menos fazer isso, partir desse princípio básico, para poder competir com essas grandes redes. Então, isso hoje já não é uma inovação, porque é o básico daquilo que se faz, daquilo que se espera também. Mas naquele momento foi uma baita inovação em processos. Portanto, vejam que quando eu falo dessa inovação em processos, é algo muito diferente do que apenas vamos ver aqui onde podemos reduzir custo, que é o que a boa parte das empresas faz. E isso não pensando em melhoria, não pensando em entregar mais valor, nem pensando em tornar o processo mais ágil. É simplesmente a boa e velha economia a todo custo para aumentar a margem. Bruno, isso é algum tipo de estratégia? Estratégia porca, né? A gente já falou aqui várias vezes. O camarada que faz única e exclusivamente isso é porque ele tem uma visão absolutamente rasteira do que é a realidade e do que é de fato a competição por entrega de valor. E aí, nesse caso, não adianta nem conversar com esse camarada sobre inovação. Se é o teu caso aí, na tua empresa, no teu trabalho, enfim, talvez seja mais fácil você mudar de empresa, porque a galera com essa mentalidade, foi um pouco do que a gente falou no episódio passado, não vai ter um olhar para essa perspectiva de geração de valor para o público, tampouco para inovação. Mas o campo da inovação em processos é fundamental, e na verdade muitas vezes ali residem muitas oportunidades de uma empresa sair na dianteira, quando ela consegue entender o seu próprio fluxo de trabalho e melhorar internamente esses processos ou dar soluções inovadoras para esses processos. Você pode estar diante de uma fonte ali riquíssima, geradora de vantagem competitiva. Por isso é algo que a gente não deve deixar de lado. Portanto, falamos, de inovação em produtos, na oferta em si, mas também falamos na inovação em processos, ou seja, na maneira como o trabalho é conduzido para se gerar essas ofertas, para se entregar esse valor para o nosso público consumidor. Eu tenho um terceiro campo onde a inovação pode atuar, que é a inovação em posicionamento de marketing. E aí, também está na nossa fila aqui de pautas a serem produzidas um episódio falando sobre posicionamento, sobre o conceito de posicionamento e sobre a diferença entre posicionamento pela perspectiva única e exclusivamente publicitária e posicionamento pela perspectiva de marketing. Eu já falei sobre isso em vídeos antigos, alguns dos primeiros vídeos do canal, mas no podcast em si,
a gente ainda não falou, e aí a gente tangenciou já esse tema, mas a gente vai voltar nesse tema muito em breve. Aguardem. Por hoje, até pra gente não fugir da proposta do episódio de hoje, quando eu falo inovação em posicionamento de marketing, como é que essa empresa pode estabelecer sua narrativa e estabelecer seus pontos de diferenciação, como é que ela pode estabelecer seus pontos fortes de uma maneira que para o consumidor a percepção seja de um foco diferente. Ah, Bruno, você está dizendo então que é só, no caso, mudar o mote publicitário. Não é só mudar o mote publicitário. Na verdade, o que eu estou falando aqui é de dar um foco em alguns aspectos que podem ser aspectos geradores de diferencial competitivo para o seu produto em relação a produtos ou serviços comercializados pela concorrência. E aí eu posso trabalhar isso a nível de narrativa, mas é claro que isso não exclui a necessidade de eu trabalhar isso a nível do próprio produto, da própria oferta. O que eu quero dizer com isso é que não adianta você ter uma narrativa diferenciada, mas no final das contas o produto ser exatamente a mesma coisa, porque as pessoas não são bobas, em algum momento elas percebem que estão sendo ludibriadas. Portanto, eu tenho que ter a capacidade de gerar essa narrativa, esse storytelling da marca e saber escolher os pontos que vão ser os pontos focais da promoção da minha oferta e usar isso para me diferenciar da concorrência. Assim, nós temos produtos aqui na exata mesma categoria que os nossos competidores, porém a gente talvez tenha um foco específico para as necessidades de um determinado público, ou talvez a gente tenha uma narrativa que seja mais próxima a narrativas e as perspectivas de valor também de um determinado público. Talvez eu tenha características ali do meu produto, da minha entrega, que o credenciem a atuar em situações também específicas, portanto eu estou na mesma categoria, porém eu tenho características que diferenciam a minha oferta das ofertas mais genéricas dos demais competidores. De novo, né? Não pode ser um esforço só único e exclusivamente narrativo, porque aí eu caio nessas empresas que tem um discurso vazio, mas que também não conseguem gerar muito valor de mercado, porque na verdade as pessoas podem até comprar aqueles produtos, mas na prática elas sabem que são produtos que não possuem grande diferenciação e elas não vão estar dispostas a pagar por isso. E normalmente é o que acontece para essas empresas. Como é que vai ser a diferenciação? Também baseada em preço, né? Essas empresas não vão conseguir sustentar só com a narrativa, por exemplo, a cobrança de um preço mais alto. As pessoas vão perceber que aquilo ali não vale nada ou que vale tanto quanto os demais concorrentes e vão forçar a empresa ali, na maioria das vezes, a entrar por uma briga de preços. Quando eu tenho, de fato, um produto que tem as características que sustentam essa narrativa diferenciada e sustentam esse posicionamento, quer dizer, eu estou enquadrando o meu produto aqui como específico para tal e tal tipo de atividade, porque ele de fato possui características funcionais, características técnicas que permitem a ele atuar bem e performar bem nessas situações específicas que eu estou colocando em destaque. Então, quando aquele camarada comprar aquele produto, sendo ele um consumidor que vai buscar a especialização no produto, ele vai olhar e falar assim, não, realmente esse produto aqui atende a requisitos técnicos ou a requisitos funcionais que são necessários para o tipo de atividade que eu desempenho. Então, embora aquele produto esteja na mesma categoria que outros, ele vai entender que aquela narrativa se justifica, aquela narrativa de posicionamento diferenciado se justifica porque o produto de fato é capaz de entregar. Só para encerrar essa questão do posicionamento, e a gente vai trabalhar isso em outros episódios, né? Mas durante muito tempo, e muitos profissionais aí que estudaram um pouco ainda acreditam nisso, que o posicionamento meramente ancorado no discurso, ele se sustenta. Então, o teu produto não precisa ser diferente, basta que você diga que ele é diferente e que ele tem determinadas características que as pessoas vão engolir.
Isso é uma meia-verdade. Na maioria das vezes as pessoas não engolem isso tão facilmente, não acreditam nisso tão facilmente. E você sabe que elas não acreditam porque esse produto não consegue se manter numa faixa de preço diferenciada. Justamente pelo fato dele ter que descer e entrar na mesma faixa de preço que todo mundo, é a prova que aquele posicionamento baseado unicamente na narrativa não se sustenta, não encontra amparo junto ao consumidor, e é por isso que eles têm que brigar única e exclusivamente por preço. Por fim, o último campo em que a gente pode e deve pensar a inovação é na modelagem de negócio. Talvez esse seja o campo mais complicado e mais improvável, principalmente para empresas que já estão estabelecidas, que já estão em funcionamento. Quando você pensa numa nova empresa, numa startup, você está tirando o projeto do papel ainda, ali é o momento de você pensar numa modelagem de negócios diferenciada. O que é o modelo de negócios, em última instância? É você ter uma estrutura ali pensada de como aquela empresa entrega valor e como ela se remunera por isso. Então, o modelo de negócios, em última instância, é um documento ou um projeto ali que mostra como é que aquela empresa vai gerar o que ela pretende gerar, como é que ela vai entregar isso, como é que ela vai cobrar, como ela vai ser remunerada por isso. Quando você pensa em inovação no modelo de negócio, é que você está pensando em modelagens que não necessariamente são as modelagens padrão que existem nos mercados já estabelecidos. Então você está pensando numa nova modelagem para atuar dentro de um mercado que já está estabelecido. Com essa nova modelagem, talvez isso gere uma maneira nova de você ganhar dinheiro e te gere até vantagem competitiva. Para as empresas que já estão estabelecidas, é quase sempre muito mais complicado para você tentar alterar o modelo de negócios, porque na verdade você está batendo ali no ponto mais sensível dessa empresa. Então normalmente o camarada pode até abrir uma nova empresa, abrir um novo negócio para testar aquela hipótese ali e ver se essa nova modelagem de fato faz sentido. Será que de fato o camarada vai conseguir ganhar dinheiro e vai construir um negócio que se sustente com aquela nova modelagem? Isso pode ser uma opção. Agora, para ele mudar dentro do que já está estabelecido e de repente isso gerar até um problema maior, o risco é muito grande, porque de repente ele vai parar o que já está funcionando ou vai prejudicar o que já está funcionando, para tentar estabelecer uma nova modelagem, e aí pode ficar bem complicado. Mas aí também no modelo de negócios residem algumas oportunidades. Agora, é claro, a coisa precisa ser bem pensada. Infelizmente, nos últimos anos, ouso dizer, na última década, nos últimos 15 anos, a gente teve muitos modelos de negócio que se diziam inovadores, mas que só funcionaram enquanto tinham a injeção ali de capital de investidores, porque na prática são modelos que nunca se pagaram. O próprio Twitter é assim, inclusive agora ele é um negócio totalmente diferente do que se propunha lá no começo, mas que de todo modo continua não se pagando, né? Só que agora tem um bilionário ali que banca a brincadeira, a gente já sabe porque tem os interesses políticos ali dele, mas enquanto o modelo de negócios nunca se pagou, embora fosse considerado extremamente inovador. Se a gente pegar outros modelos, serviços de assinatura, a gente teve aqui no Brasil modelos de compra por assinatura ou de assinatura de sapatos, por exemplo. Eu lembro de um caso antigo de uma empresa chamada Shoes for You, que no final das contas eles viram que a conta não fechava e tiveram que cancelar o negócio. Dos próprios sistemas de coworking, o caso ocorrido com o WeWork, que se mostrava também como um modelo de negócios super ultra promissor e acabou não se pagando, e muitas das empresas que estão aí alavancadas, capitalizadas no digital com propostas muito inovadoras, muitas vezes têm modelos de negócio que só funcionam porque tem gente ali botando dinheiro. Se elas não tivessem extremamente capitalizadas, esses modelos de negócio não se pagariam e essas empresas teriam que fechar as portas. Isso acontece também porque muitas vezes o investidor entende que demanda um tempo para aquele modelo ali amadurecer, para o mercado de fato virar a chave e aí aquela nova empresa começar a andar com as próprias pernas. Mas só para sinalizar para vocês que de fato das 4 áreas onde você pode aplicar inovação, o modelo de negócios acaba sendo
possivelmente a mais arriscada e a mais complicada de todas. Só para fechar com um exemplo, todo o aparato aí de plataformas de mídias digitais, né, que se mostravam super vanguardistas e super inovadoras, e o próprio Google como buscador, né, que também super vanguardista, super inovador, mas o modelo de negócios é super, hiper, ultra tradicional, que é o quê? Negócio baseado em venda publicitária, em venda de anúncio. Então, o que o Google faz, o que a Meta faz, enquanto modelo de negócios, é muito próximo do que os jornais de mais de 100 anos atrás já faziam. Ou seja, o modelo de negócio em si não mudou tanto, embora, claro, que a maneira como eles entregam, como eles conduzem toda a operação, toda a estrutura tecnológica deles é obviamente muito mais avançada, muito diferente. Mas o modelo em si, a maneira como eles fazem dinheiro, não mudou tanto assim. Se você pensar serviços de streaming, que também, nossa, que inovador no modelo de negócios, mas agora cada vez mais eles caminham para ter um modelo de negócio muito próximo ao que era o modelo da TV por assinatura, ou da TV a cabo tradicional. Então vejam que nesse campo, de fato, acaba sendo um pouco mais complicado de você inovar. Mas tá aí, 4 campos onde você pode pensar, pode e deve pensar a inovação. Inovação na oferta ou no produto e no serviço, inovação em processos, inovação no posicionamento de marketing e inovação na modelagem de negócios. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais. Estou como Bruno Garcia no LinkedIn e Bruno_Talk2Biz no Instagram e também no Threads. O nosso programa está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade, estamos em todas elas e também no YouTube, basta você buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. Claro que você pode ir direto na fonte nos nossos endereços virtuais, talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Por fim, sempre deixo aquele pedido, se você acompanha o nosso trabalho, gosta do conteúdo que é produzido por aqui, ele agrega valor ao seu dia a dia profissional, à sua tomada de decisão ou aos seus estudos, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conteúdo, conhecimento qualificado sobre estratégia, gestão, marketing e inovação a um número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos, hoje vou ficando por aqui, nos vemos na semana que vem, um abraço a todos, até lá!